No vídeo de hoje eu vou falar o que realmente muda quando você começa a investir. Esse é o primeiro Papo Grana, um episódio novo, um quadro novo dentro do meu canal. Estou trazendo alguns formatos de vídeo diferente, testando formatos. O canal está bastante no início, então já peço que você deixe aí a sua inscrição, o seu like. E a ideia desse vídeo é não ter roteiro, aí falando o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto. Por isso que é um papo sobre grana e eu vou falar o que realmente muda, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo e do que eu vejo que as pessoas mudam para você ter uma ideia do que pode mudar para você se você começar a investir. Eu acho que existe o antes de investir e o depois de investir. Eu acredito que é uma das maiores formas de transformação, junto com a leitura, o conhecimento, que você pode ter na sua vida, porque o dinheiro ele acaba sendo, por mais que algumas pessoas não queiram ou não acreditem, ele acaba sendo a base de tudo. Até para você se divertir, para você ter felicidade, você depende do dinheiro. É aquela questão, já comentei aqui algumas vezes, se você quer ter uma vida tranquila, nada, eu quero só ficar passeando, vou pro parque todo dia à tarde. Você precisa ter dinheiro para se alimentar. Como que você vai ter dinheiro para se alimentar se você não trabalha? Então você precisa ter dinheiro. A nossa sociedade, ela foi feita desde os tempos mais antigos. Acho que eu tenho um livro aqui. Vamos ver se eu acho ele. É um livro que fala sobre a história do dinheiro. Se eu lembrar, depois eu coloco na descrição. Praticamente desde quando a humanidade surgiu, nós vivíamos antigamente na base da troca. Então você trocava um trabalho ou alguma coisa que você tinha, que era o famoso escambo, que hoje chama. Dentro do marketing digital tem um nome, esqueci o nome, é permuta, né? Hoje em dia é chamado de permuta, antigamente chamava-se escambo. Então a sociedade ela sempre trocou alguma coisa por algo para você não precisar trocar um quilo, uma saca de soja por um tapete. Você pegava um papelzinho ali, uma prata, e aí foi evoluindo até virar o dinheiro moeda, o dinheiro papel, porque nós temos essa necessidade de oferecer algo para a sociedade e em troca nós recebemos algo da sociedade e a unidade de medida disso é o dinheiro. Então você precisa ter dinheiro para viver e para fazer tudo o que você necessita na sua vida. A partir do momento que você começa a investir e começa a guardar dinheiro, esse já é o primeiro ponto. Se você investe, você precisa ter dinheiro para investir. Então você já começa a guardar. Quando você começa a guardar dinheiro, a sua visão que você tem sobre o mundo, ela muda. Se realmente você quer investir e quer guardar dinheiro e quer ter uma melhoria de vida, e tudo que a gente explica aqui no canal ou dentro da Start Grana, se você quiser conhecer, o link está na descrição. Para você ter essa melhoria, você precisa começar a guardar dinheiro. Para você guardar dinheiro, você precisa abrir mão de algumas tarefas. Eu citei tudo isso no início do vídeo, de lazer, de prazer, viagem, coisas que você faz com o dinheiro, porque para você começar a investir, você vai precisar, principalmente no início, abrir mão de algumas coisas. Talvez trocar um produto, talvez um final de semana você não sair, talvez reduzir uma viagem, talvez você investir um pouco mais em conhecimento, um pouco mais em leitura, em algum curso, para você adquirir conhecimento, para você começar a ter um lucro maior, um faturamento maior. Então, essas alterações que você faz já vai mudar a sua vida por completo. Consegue perceber que quando você começa a precisar, a ter a necessidade de guardar dinheiro, você já vai ter que rever muita coisa que você faz na sua vida. Nem que eu não quero abrir mão de nada, mas você precisa rever suas finanças. Rever pagamento da escola do filho, plano de saúde, aplicativos que você tem, carro, deslocamento, alimentação, tudo isso você vai revisar para conseguir, em algum local, sobrar um pouco mais de dinheiro. Com isso você vai melhorar. Talvez você decida, não vou mais pedir iFood e vou cozinhar em casa. Você vai melhorar a tua saúde. Eu tenho muito problema de saúde, eu não produzo no trabalho, eu estou improdutivo. Você começa a frequentar academia, você começa a fazer atividades que vão te dar mais prazer, e aí você começa a aprender a ter mais prazer fazendo essas atividades que gastam menos, e aí vai indo num ciclo, você se acostuma a fazer isso, você se habitua a fazer isso. Quando você vê, eu falo bastante aqui sobre hábito angular, que é uma atividade que você faz, eu citei aqui academia, alimentação. Provavelmente, quando você começar a economizar dinheiro, esse hábito angular, que é
um hábito que desencadeia em vários outros hábitos, vai mudar a sua alimentação, vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua diversão, tudo vai mudar. Você começa a se tornar uma pessoa diferente. Aí você pode pensar assim, Rafa, mas eu quero ser a mesma pessoa. Ok. Aí você vai para um churrasco no final de semana, sei lá, vai para uma balada aqui mais jovem, né? Quem é mais velho não faz mais isso. Mas vai para uma baladinha e gasta R$ 1.000, pega um combo lá para agradar as menininhas. Aí você vai pensar, poxa, eu consigo agradar a menininha, talvez, na lábia, eu não preciso gastar R$ 1.000. Aí você vai e compra um combo ali de 200, R$ 300, já sobrou 800 no mês. Bebeu, se divertiu, saiu, fez tudo o que você fazia. Só não precisou impressionar a menininha. Falou, pô, precisa sobrar um pouco mais no mês aí. Vamos rachar, fala com um amigo teu, ó, vamos rachar aqui, não vou pagar sozinho hoje. Pronto, já te sobrou o dinheiro. Você já começa a mudar. Aí aos poucos você vai vendo que esse comportamento que você vai fazer, que te dá resultado, começa a te dar prazer, porque você começa a entender o que acontece, e aí no longo prazo você vai começar a ver aquele dinheiro maior, você vai começar a ver que tua vida tá mais fácil, que as coisas estão melhorando, e você começa a fazer isso de uma forma muito mais avançada. Você vai aumentar a sua renda, vai diminuir sua despesa. Esse é o objetivo principal que a gente tem. Se você conseguir aumentar a sua renda e reduzir sua despesa em proporcionalidade, não estou querendo dizer que você gasta 1.000 e ganha 2, passa a ganhar 4, você tem que gastar R$ 500. Em proporção, que era 50%, você tem que diminuir para 40, para 30, fazer esse cálculo. Lembrando que conta você sempre tem que fazer com porcentagem, nunca faz com valores absolutos, porque o valor ele te engana. Então faz a conta, faz a porcentagem ali, opa, consegui guardar mais. E aí você vai ver que tua vida vai melhorar. Você tendo mais dinheiro, só o prazer, só a estabilidade. Se você já está num processo de noivado, começar a construir uma família, pequeno filho, pensando em ter um filho, imagina você e sua esposa, manda o link para ela ali, para ela assistir também. Vocês dois estão planejando casar e ter um filho. Daqui 2 anos vocês vão fazer isso. Vocês têm R$ 0 no banco. Só que vocês gastam pra caralho. Aí vocês começaram a guardar um pouquinho ali, começaram a guardar um pouquinho mais, juntaram. Em 2 anos projetaram que vocês vão ter R$ 100.000 de reserva de emergência. Tô chutando um exemplo aqui. Você não vai ficar muito mais seguro para ter teu filho com R$ 100.000 no banco do que se não tivesse, não soubesse o dia do amanhã? Pum, teu filho nasceu, você não tem dinheiro para pagar a anestesista no hospital? Consegue entender que tem diferença? Talvez quem não acessou, por isso que eu falei que existe o antes do investimento e o depois. Quando você vê o dinheiro na tua conta, a segurança que você vai ter, a segurança psicológica que você vai ter, é incomparável com você não ter dinheiro. Não existe comparação. Pegue qualquer pessoa que está tranquila na vida e pergunte como que tá as finanças dela. Dificilmente um cara que tá, eu tô sossegado, tô curtindo a vida com meu filho, tá pedalando, tá caminhando, tá correndo, tá feliz, tá de bem com a vida, tá com a conta estourada. Ninguém com a conta estourada vive bem. É água e óleo, as coisas não se misturam, não tem como você fazer a coisa. Então muda sim a sua vida. E eu acredito que foi, para mim, não foi nem exatamente isso, porque assim, eu quando comecei a investir, eu já ganhava muito bem. Eu tive épocas, minha vida sempre oscilou financeiramente, eu sempre tive uma oscilação muito grande, porque eu empreendi, sempre tive empresa da família, negócios próprios, então sempre tive épocas que ganhava muito, fazia negócio, teve épocas que eu perdia tudo, ficava sem nada, ficava quebrado. E justamente quando eu comecei a investir, eu parei de fazer isso. Eu já contei a história aqui que eu tive consórcio. Hoje eu sei que o consórcio é um produto ruim, mas se você não consegue controlar o seu dinheiro, talvez passe a ser positivo. É a mesma coisa que financiar uma casa, depende do ponto de vista. Eu pagava consórcio para me obrigar a ter aquele boletinho, se não me engano era R$ 1.600 por mês, para eu não gastar o dinheiro, porque eu torrava tudo. Era solteiro, torrava em balada, gastava em carro, gastava em festa, em um monte de coisa, viagem. Eu nunca fui de fazer muita bagunça, muita zona, mas eu sempre curti. E eu não tinha dinheiro. Eu ganhava, na época, não recordo valores, mas como se fosse hoje 20, 30 mil, 40 mil, talvez corrigido um pouco mais. E eu vivia com o meu banco estourado, devendo cheque especial no limite, pagando juros. Aí tinha mês que pagava 4 ou 5 mil de juros, ia boa parte do salário. Por quê? Porque eu não sabia me controlar. Então, eu passei a viver melhor, passei a ser uma pessoa, digamos assim,
Eu ia falar de propósito aqui, mas acho que é nem propósito, porque o propósito vem depois. Mas eu passei a ser muito mais. Não é organizado, a palavra não é organizado. O ruim de não ter roteiro é isso, porque eu não penso antes, mas aí a ideia vem melhor. Mas é. Talvez responsável, mas ainda não sei se é essa palavra. Eu passei a ser mais, eu acho que dedicado, é responsável, não financeiramente, responsável com a minha vida. Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Eu passei a me importar muito mais comigo do que antes, porque eu passei a entender o que que acontecia comigo em momentos que eu passava de aperto, sem dinheiro, e momentos com dinheiro. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ter dinheiro. Eu tinha, gastava muito. Eu comecei a investir, sobrou dinheiro. Eu olhava para a conta, nossa, eu tenho bastante dinheiro. Essa sensação que você só tem tendo uma segurança me deixa muito mais confortável para eu tomar outras decisões. Digamos assim, você joga aquilo no piloto automático, para de se preocupar com aquilo, o dinheiro deixa de ser problema na sua vida e você passa a fazer outras coisas. Esse ganho é incomparável, não tem como você. Espero que se você não experienciou ainda, que você experiencie ele, mas é incomparável com qualquer outra coisa, porque se você pensa assim, eu preciso melhorar minha produtividade no trabalho. Se você tem problema financeiro, dificilmente você vai melhorar. Preciso melhorar meu relacionamento. Se você tem problema financeiro, dificilmente vai melhorar. Tudo que você tem de problema na vida, em algum momento ele vai desencadear no financeiro. E aí quando você resolve o seu financeiro, é uma nuvem que some da tua vida. E eu espero, do fundo do meu coração, que aconteça com você isso. Se você precisar de ajuda para investir, não deixe de conhecer a Start Grana clicando no link da descrição. É isso, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Esse foi o primeiro Papo Grana, um vídeo um pouco mais direto, sem o roteiro. Eu falo o que eu penso, a ideia é essa mesmo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Também, se tiver alguma dúvida em relação a Start Grana, pode mandar lá dentro da página, tem o meu WhatsApp no rodapé, você consegue entrar em contato. É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo, tchau.